Deus falou, quando Caim achou ruim ver que Abel tinha recebido a aprovação de Deus, tinha recebido a bênção. E Deus falou assim: Caim, se você agir como ele, você vai receber também. E nós, como irmãos, na verdade, a gente ouve um testemunho e a gente se alegra. Não é verdade? A gente se alegra com a bênção. Quem se alegra? É tão bom ver os nossos irmãos aqui testemunhando, recebendo bênção. Mas além disso, Deus também nos diz, além disso, você está aqui para ouvir, não só para se alegrar, mas para saber que se você continuar no caminho, você vai ser o próximo, você vai receber também. Deus não faz acepção de pessoas, amém? Deus não faz acepção de pessoas. Você conta um testemunho aqui, você ouve um testemunho aqui, é para todos nós, amém? Nós andamos no caminho e Deus faz as nossas vidas. Lá em Hebreus 4, versículo 12, eu comecei a compartilhar sobre isso em um sábado, mas eu tenho sentido Deus falar muito comigo na campanha de Daniel, porque nós estamos aqui todos os dias buscando a direção de Deus para os nossos pedidos. E Hebreus 4, 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e a Bíblia fala que não existe nada encoberto à palavra de Deus. Quem aqui tem orado por direção também? Nós pedimos milagres, e parte desse milagre, o caminho para a gente alcançar o milagre, muitas vezes, é direção. Você fala: Deus, eu não sei como eu vou, eu não sei para onde ir, eu não sei como eu vou chegar ali. E nós vemos que na palavra de Deus nós temos a direção. Deus promete que nós não vamos ficar sem direção. Deus promete respostas. Se você tem dúvidas, se não, eu sei que você tem dúvidas, que todos nós temos dúvidas, que você possa colocar diante de Deus nesses dias. Deus vai responder, Deus vai revelar, porque a Bíblia diz que a palavra dele é eficaz. Mas além de ser eficaz, Deus tem falado comigo, a palavra dele, ela é viva. Ela é eficaz, mas ela é viva. Oséias capítulo 6, versículo 3, abre comigo. Nós vamos ver a orientação de Deus para nós sobre essa palavra. Oséias 6, 3. Capítulo 6, versículo 3. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas a Bíblia diz para a gente prosseguir em conhecer ao Senhor. Isso quer dizer que é um caminho, porque a palavra dele, ela é viva. Ela tem uma direção nova a cada dia. O que nós ouvimos ontem, às vezes não serve para o problema de hoje. A palavra de Deus muda? Não. Mas quão rica é a palavra de Deus. Quão inescrutáveis são os caminhos de Deus. E nós somos limitados. E quando nós chegamos em desafios novos, nós precisamos saber a palavra de Deus para aquele desafio. Muitas vezes parece igual, mas você precisa falar para o seu coração: você já consultou a Deus hoje? Você já pediu a direção de Deus hoje? E ele continua dizendo: como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. A vinda de Deus é certa. Você pode levantar a sua mão nesse momento? Você pode dizer: a vinda do Senhor, a resposta do Senhor é certa.
Como o bispo falou, nós estamos orando por chuvas. E a Bíblia diz que é certa. Deus vai vir. Deus vai trazer a sua resposta. Mesmo que você não esteja vendo por onde. Mesmo que você não esteja vendo como. Busque a direção em Deus. E Ele vai trazer. E aí eu quero ler essa história com você que nos mostra isso. Lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. 2 Samuel 5, 17. Diz: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Nós estamos aqui na fortaleza de Deus. Tem inimigos contra nós. E é interessante que eles vieram quando eles ouviram da bênção de Davi. E Deus está trazendo as respostas. E os inimigos vêm contra você. Porque eles não querem que você receba aquilo que Deus te criou para receber. Davi foi criado para ser rei, e pelo reinado dele, ele ia abençoar toda aquela nação, e até hoje nos abençoa, não é verdade? E aquilo que você vai receber é algo grande, porque você é filho e filha de Deus. Não pense quando você escuta algo grande, fala assim: ah não, para mim não é. Quem sou eu? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Não é pelo que nós somos, mas é por quem Deus nos fez. Através daquilo que Ele conquistou para nós na cruz, Cristo vive em você. E a Bíblia diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Deus tem grandes coisas para você, sim. E os inimigos se levantam. E aí a gente continua vendo a história de Davi. Diz, versículo 19, Davi fez o quê? Consultou ao Senhor, dizendo: subirei eu contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi não reclamou, Davi não ficou preso no medo, Davi também não foi sem consultar, ele consultou a Deus, Deus deu a direção e Davi venceu. E Deus vai fazer isso com você nesses 21 dias. Seja na sua vida profissional, na sua vida familiar, talvez na sua saúde. Eu não sei o que você está colocando diante de Deus, talvez todas essas áreas, mas Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar a vitória. E aí ele continua, o versículo 20. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Versículo 22. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. A gente leu o versículo 22. Os filisteus tornaram a subir, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Volta comigo no versículo 18, que nós lemos a primeira batalha. Vieram os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Parece que mudou alguma coisa? É a mesma situação. E quantos de nós faríamos diferente de Davi nesse momento? Eu já sei a resposta. Deus já me falou, Deus já me deu a vitória. Eu vou subir, vou lutar e vou vencer. Porque a palavra de Deus é eficaz, mas a palavra de Deus é viva. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não pegue a palavra que Deus te deu ontem e deixe de consultar ao Senhor hoje pela vitória que você recebeu. Porque como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos de Deus são mais altos do que o meu e o seu caminho. Nós precisamos ter uma vida constante de busca, de oração, de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas graças a Deus pelo exemplo de Davi. E olha o que a Bíblia diz.
Versículo 23, Davi o quê? Consultou ao Senhor, e esse lhe respondeu: não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Talvez tenha alguma batalha que você está lutando e você está falando: Deus, eu não estou vendo a resposta. Deus, eu não estou vendo andar. Deus, eu já estive nessa batalha antes. Eu orei ao Senhor, o Senhor me deu a direção e agora eu estou aqui de novo, passando por essa situação e eu não estou vendo acontecer. Mas você está no lugar certo. Você está consultando a Deus. Deus vai te dar a estratégia certa. Irmãos, porque tem momentos em que nós precisamos do sobrenatural. Nós vivemos em um mundo natural, Deus criou leis naturais e Deus nos ensina a vencer usando as leis naturais, mas tem momentos que só o sobrenatural de Deus é que pode fazer. E nós vemos que Davi consultou. Será que os filisteus não tinham aprendido naquela última batalha? Com certeza. Será que se Davi fosse da mesma maneira, ele teria a mesma vitória? Provavelmente os filisteus voltaram, se capacitaram para atacarem novamente. Mas Davi consultou a Deus e nós estamos consultando e Deus vai nos dar sabedoria. E Deus falou: Davi, a estratégia é diferente, agora você vai por trás, você vai o surpreender. Mas além disso, versículo 24, olha aqui o sobrenatural de Deus. E há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, é o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Ele falou: Davi, não temas, agora é diferente, agora parece que você não vai conseguir, mas eu vou adiante de você. Deus faz o sobrenatural. Quando nós não vemos mais para onde ir, quando nós não temos nenhuma expectativa natural, ainda assim nós consultamos a Deus. Deus faz surgir um caminho novo. Deus abre um lugar novo. Deus faz com que nós andemos sobre as águas. Deus vem até nós e acalma aquela tempestade que não tinha nenhuma possibilidade natural de acalmar. Jesus faz. Eu não entendo de condições climáticas, não sou estudiosa do clima, mas eu imagino que uma tempestade grande, como os discípulos estavam vivendo naquele barco, imagino que eles pensaram: mesmo que ela se acalme, não vai ser em tempo suficiente para que a gente chegue à terra antes do barco afundar, antes de nós perdermos tudo. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e Ele trouxe uma palavra. Deus vai te dar as estratégias e Deus vai fazer também o sobrenatural vindo através da palavra que é liberada aqui. E aí a Bíblia continua, versículo 25. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Muitas vozes virão tentando te confundir. Muitas vozes vêm disfarçadas de voz de Deus. Mas quando nós estamos aqui, nós aprendemos a realmente conhecer a voz de Deus. Nós aprendemos, como Davi, consultando a Deus, a saber qual é o caminho. Não precisa levantar a mão, mas quem aqui já se sentiu confuso alguma vez em alguma situação? E eu queria terminar com esses dois exemplos. Eu compartilhei aqui esses dias, mas eu senti de trazer na campanha, para que nós possamos perseverar até ouvirmos a direção de Deus. 2 Crônicas 35, 20, você pode abrir comigo? Ele diz: depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua.
Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, pois que estou gravemente ferido. E a Bíblia diz que Josias então perdeu a vida. E essa palavra, esse trecho me traz muito temor, porque você lê, a gente começa vendo o versículo 20, ele diz assim: depois de tudo isso são muitas coisas boas que Josias tinha feito. Você pode ler aqui do capítulo 34 para trás, e inclusive fala que tendo já restaurado o templo, Josias fez muitas coisas boas, estabeleceu a adoração a Deus ali, restaurou Israel. E depois de tudo isso, a Bíblia diz que Josias então foi lutar contra o rei do Egito. O Egito normalmente é o lugar representado na Bíblia de pecado. E a Bíblia diz que então o rei do Egito fala assim para Josias: olha, Josias, Deus me falou para você não vir. E aí Josias não escuta, e ele vai mesmo assim. E aí eu ficava pensando, Deus, mas como saber que essa palavra vinha do Senhor? Josias poderia ter pensado, imagino eu que pensou, mas eu sou servo de Deus, eu estou aqui servindo a Deus, o que eu estou sentindo com certeza é muito mais certo do que o que o Faraó está dizendo. Ele não serve a Deus, eu sirvo, eu sou servo de Deus. Mas nós lemos no início que a palavra de Deus, ela é apta para separar alma e espírito. Muitas vezes nós confundimos os sentimentos com o que o Espírito diz, mas a palavra de Deus não. E sabe o que Josias não fez que ele deveria ter feito? Eu não vou ler aqui, mas a gente vê um exemplo parecido com o rei Ezequias. A Bíblia diz que o rei Ezequias passou pela mesma coisa. Senaqueribe veio e falou: olha, eu vou atacar vocês e não lutem contra mim, porque foi Deus quem mandou eu atacar vocês, apenas se rendam. A Bíblia diz que ele saiu e consultou a Deus com o profeta. Ele foi até a casa de Deus, ele se ajoelhou, ele consultou a Deus, e por meio do profeta Deus falou: essa palavra não vem de mim, você não vai se entregar, você vai lutar e você vai vencer. A Bíblia diz que Josias consultou a Deus? Não. Diz que ele não voltou atrás. Mas era um homem ímpio. Josias era um homem de Deus. Mas a palavra de Deus é eficaz e ela é viva. E que nós possamos levar esse temor conosco. Como lição, nós consultamos a Deus. A palavra dele é apta para te revelar o caminho. Não só é apta, como ela vai revelar. Que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Deus vai te dar a resposta. Eu quero terminar com esse versículo, porque é a certeza que Deus nos dá daquilo que nós temos pedido. Tem sido ministrado chuvas, não é? Oséias 6, versículo 3, chuvas de bênçãos. Oséias 6, 3. Você pode colocar a mão no seu coração enquanto nós lemos. Você pode dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem não vai sair desse caminho? Nós não vamos ter o fim como aquele de Josias. Infelizmente, naquele momento, graças a Deus, ele viveu muitas coisas boas, mas não era para ser o fim ainda, mas é porque ele conheceu e não prosseguiu. Mas nós vamos fazer como Ezequias fez, consultar, e vamos ter a vitória. E vai acontecer o que diz aqui: como a alva, sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva. Senhor, nós colocamos nossa vida diante de Ti. Senhor, nós agradecemos pela direção que o Senhor tem liberado. E nós declaramos: cada um e cada uma que está aqui receberá a direção, receberá a vitória, o sobrenatural do Senhor. Pai, nós declaramos: esse estrondo está indo à nossa frente. É a palavra que nós recebemos aqui. A vitória do Senhor em cada guerra. Que haja cura, que haja milagre, que haja restauração e prosperidade para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.